Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 231, membros da Akatsuki. A postura do clã Uchiha em relação à vila podia ser dividida em 3 facções. A primeira era a facção radical, como o grupo anterior, que acreditava que a liderança de Konoha e os Uchiha estavam além da reconciliação. Eles viam um golpe como o único caminho para reviver o clã. A segunda era a facção pacifista, que trabalhava ativamente para mediar a relação entre a vila e os Uchiha. Uchiha Shizui era o representante mais notável desse grupo. A última facção era o Partido Neutro, com Uchiha Fugaku como uma de suas figuras-chave. Ele havia hesitado por muito tempo sobre apoiar ou não o golpe. Logicamente, o conflito entre os Uchiha e a vila precisava ser resolvido por completo. Caso contrário, só ressurgiria mais cedo ou mais tarde. Mas, do ponto de vista prático, Fugaku não queria um golpe. Ele havia vivenciado pessoalmente a Terceira Grande Guerra Ninja e presenciado os horrores da batalha em primeira mão. Ele havia visto seus amigos mais próximos morrerem diante de seus olhos. Essas lembranças, juntamente com suas preocupações, eram o que o deixava hesitante. Então, o que você está dizendo é que esses membros do clã Uchiha estão além do seu controle como chefe do clã. Entregá-los para nós eliminarmos também tiraria um fardo significativo dos seus ombros. Fugaku fechou os olhos ao ouvir isso. Você já obteve a informação que queria. Agora preciso da prova que pedi. Ataque Sakuma sentiu. O incidente da 9 Caudas anos atrás pode ter sido reprimido, mas Konoha sofreu pesadas perdas com inúmeras vidas perdidas para a fera. No entanto, acredito firmemente que os Uchiha não estão por trás disso. Se você pergunta por que ele continuou, é porque o Sr. Kakuzu disse isso. A expressão de Fugaku permaneceu incerta. Seria realmente suficiente aceitar a palavra de um homem como prova? No entanto, como foi Kakuzu quem disse isso, as coisas mudaram. A Força Policial Uchiha deveria mudar de nome. De agora em diante, deveria se chamar Força de Segurança de Konoha. Entendeu o que eu quis dizer? O olhar de Fugaku mudou ligeiramente. Quantos dos meus homens você pretende eliminar? Não se trata de reduzir números. Trata-se de acabar com o monopólio dos Uchiha sobre a aplicação da lei. O monopólio muitas vezes gera conflitos. Entendeu? A Força Policial Uchiha foi originalmente fundada pelo segundo Hokage, Senju Tobirama. Para os Uchiha, era tanto uma fonte de autoridade quanto uma bomba relógio. Afinal, a aplicação da lei estava fadada a fazer inimigos. Qual é o plano? Perguntou Fugaku, precisando de clareza. Afinal, aquela era uma questão crucial para os Uchiha. Haverá um sistema de avaliação, explicou Sakumo. Os capazes ascenderão e os incompetentes cairão. Os Uchiha podem ter muitos gênios, mas nem todos são qualificados para essa função. Aqueles que ocupam espaço sem contribuir apenas arrastam seu clã para o fundo. Os radicais planejando um golpe são prova disso. Fugaku cruzou os braços e fechou os olhos novamente. O argumento de Sakumo fazia sentido, mas ainda significava tomar o controle dos Uchiha. Como ele poderia explicar isso ao seu clã? Vendo isso, Sakumo suspirou. Quando voltar para casa, pergunte ao seu filho sobre o que ele está aprendendo na academia. Ele lhe dirá que a aula de hoje foi sobre a fundação de Konoha, que o Senju e os Uchiha uniram forças para acabar com o período dos reinos combatentes e criar o sistema de Vila Shinobi, finalmente trazendo a paz. Os Uchiha são orgulhosos e poderosos, continuou Sakumo. Seu amor é profundo, mas se não for devidamente controlado, pode se transformar em destruição. E quando isso acontecer, alguém terá que intervir para impedi-lo. Uma brisa soprou, fazendo as vestes de Sakumo e Fugaku esvoaçarem ao vento. Este golpe supostamente iminente, tão cheio de tensão, terminou de forma anticlimática. Terra dos Dragões, dentro de um grande salão. Os membros principais da Akatsuki se reuniram. Yaiko, Nagato, Konan, Kizami e Idan. Após 6 meses de trabalho, 3 novos membros principais também chegaram. Um deles usava uma máscara que lhe escondia o rosto, mas pela voz, era evidente que ainda era um adolescente. Um brilho carmesim cintilava ocasionalmente no fundo dos seus olhos. Ao lado dele estava outro menino, de uns 12 ou 13 anos, amassando argila entre os dedos. Hehehe. Finalmente escapei daquela vila. Chega daqueles sermões irritantes daquele velho. Deidara finalmente abandonou a ideia de ficar sentado em um escritório moldando argila e brincando com terra preta como uma criança. Ele escolheu se dedicar à arte, e foi por isso que veio para Akatsuki. Quanto ao novo membro final, Deidara observou o enorme boneco à sua frente, com curiosidade brilhando em seus olhos. Incapaz de resistir, estendeu a mão e bateu nele, produzindo um som oco. Que diabos é isso? Velho, é assim que você realmente se parece? Idiota! Tire suas mãos imundas daqui. Essa é a minha arte. A cauda de Iruko, a marionete, avançou em direção a Deidara. Com alguns saltos rápidos, ele se esquivou facilmente. Ei, por que esse velho está tão irritado? Eu só toquei no seu boneco. Qual é o problema? Seu tolo ignorante. Esta é a minha arte eterna. Mantenha suas mãos imundas longe dela. O quê? Deidara olhou para as próprias mãos, incrédulo. Aquelas mãos eram tudo para ele. Mas mais importante, as palavras de Iruko o tocaram. Arte eterna? É brincadeira. A arte mais bela é uma explosão, um momento fugaz de beleza suprema. Explosão? Isso não é arte. A verdadeira arte é eterna, imutável, resistindo ao teste do tempo. Esqueça. Não há como argumentar com um velho como você. Seu pirralho. Está me menosprezando? Que tal resolvermos isso aqui e agora? Vamos ver qual arte é superior. Por mim, tudo bem. Só estava me perguntando se alguém aqui vale o meu tempo como companheiro de equipe. Um sorriso irônico se espalhou pelos lábios de Deidara. Suas mãos já haviam deslizado para dentro da bolsa ninja, e suas bocas começavam a moldar argila. Como um prodígio de Vagakuri, ele não estava disposto a recuar. Uma batalha entre Deidara e Sasori estava prestes a acontecer. Yaiko, você não vai detê-los?
Perguntou Conan. Yahiko apenas deu de ombros. Para-los? É mais fácil falar do que fazer. O que você quer que eu faça? Deixar que eles lutem. Afinal, aquele grupo era cheio de guerreiros orgulhosos e poderosos. Tentar reprimi-los demais não funcionaria. Era melhor deixá-los libertar suas verdadeiras identidades. Capítulo 232. Um novo membro da Akatsuki. Deidara e Sazori da Areia Vermelha estavam à beira de um debate acalorado sobre suas filosofias artísticas quando uma figura alta de repente se interpôs entre eles. Deidara coçou a nuca timidamente e riu baixinho. Certo, certo. Já que Kakuzu está aqui, vou deixar para lá. Ele deu um passo para o lado, enquanto Sazori, após um breve olhar de 2 segundos para Kakuzu, retraiu o rabo de sua marionete, Iruko. Ignorando a paixão excêntrica de Deidara por explosões, Kakuzu voltou seu olhar para Sazori. Sazori, eu conheço a sua história, mas antes de se juntar oficialmente à organização, você precisa entender uma coisa. A morte dos seus pais estava ligada a mim e a Sakuma Taki, mas isso era uma guerra. Na guerra, cada um luta pelo seu lado. Se você está procurando o verdadeiro culpado, talvez devesse culpar Konoha. Ou se você olhar ainda mais a fundo, perceberá que a culpa também não foi de Konoha, mas sim do próprio mundo. Yahiko já deve ter lhe contado. O verdadeiro objetivo da Akatsuki é buscar a paz de verdade. Aqui, você terá um palco para exibir sua arte, mas também haverá momentos em que matar será necessário. No entanto, massacres sem sentido não são tolerados. Se você não consegue aceitar isso, permanecer nesta organização só lhe trará sofrimento. Para que Sazori se juntasse à Akatsuki, Kakuzu precisava ter certeza de que estava ideologicamente preparado, caso contrário, as consequências poderiam ser severas. A escolha agora estava nas mãos de Sazori. Se ele não conseguisse superar suas mágoas do passado, estava livre para ir embora. Kakuzu não o impediria. Sazori permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de olhar para Kakuzu através dos olhos de Iruko. Não importa. Gostaria de ver que tipo de mundo pacífico você afirma estar construindo. Seu tom de voz não demonstrava nenhum ressentimento. A perda dos pais havia devastado sua infância, deixando apenas a arte de marionetes para acompanhá-lo. Para tanto, ele até se transformou em uma marionete. De certa forma, ele não era diferente de Kakuzu ou Orochimaru. Todos haviam alcançado uma forma de imortalidade. Kakuzu não tinha certeza se Sazori havia realmente deixado de lado seu ódio, mas contanto que ninguém o provocasse, ele não causaria problemas. Mantê-lo dentro da Akatsuki era muito mais seguro do que deixá-lo vagar livremente. Com um aceno de cabeça, Kakuzu sinalizou a aceitação oficial de Sazori na organização. Ele olhou para Yahiko e os outros 5 membros principais antes de se virar para os 3 novos recrutas. Em seguida, dirigiu-se a todos os presentes. Há mais uma pessoa que preciso apresentar a todos vocês. Ele tem um grande interesse na estrutura da nossa organização e será um forte candidato ao cargo de líder. Yahiko e os outros ficaram tensos imediatamente. Alguém disputando a liderança da Akatsuki desde o início? Parece um ninja extraordinário, murmurou Yahiko, com a mente percorrendo a lista de figuras poderosas que conhecia no mundo ninja. Nagato e Conan trocaram olhares, cada um se perguntando quem poderia ser aquele indivíduo misterioso. Um momento tão esperado chegou quando uma figura emergiu lentamente das sombras. Passos firmes o levaram adiante, vestido com um manto negro característico da Akatsuki, adornado com nuvens vermelhas. Assim que sua aparência completa se tornou visível, a reação entre os membros da Akatsuki foi imediata. E isto é, de jeito nenhum, é ele mesmo? De todas as pessoas, eu nunca teria imaginado que ele seria nosso próximo líder. Yahiko e os outros ficaram igualmente atordoados e alarmados. A mera presença inesperada dele os abalou profundamente. Quando alguém caminha na escuridão, e você não consegue distinguir seu rosto, mas sente uma sensação de aperto no estômago, isso só pode significar uma coisa. Onde houver culpa a ser atribuída, ele sempre estará lá. A sombra do mundo Shinobi Danzo. Enquanto a sala mergulhava num silêncio atordoante, Danzo apenas lançou um olhar de soslaio para eles antes de fechar os olhos. Ele não ficou surpreso com a reação deles. Afinal, ele era Danzo. Senhor Kakuzu, qual o significado disto? Yahiko finalmente quebrou o silêncio, com a voz cheia de hesitação. Kakuzu levantou a mão, interrompendo. Chega, vamos passar para o resumo da missão. O alvo investigativo atual da Akatsuki é o clã Otsutsuki. Embora eu não tenha informações concretas, posso confirmar que há vestígios deles neste planeta. Eles podem não estar destruindo ativamente o mundo Shinobi agora, mas um dia, eles o atacarão. Para evitar as calamidades que eles trarão nas próximas décadas, reformei a Akatsuki, para iniciar nossa investigação e nos prepararmos adequadamente. Ninjutsu espaço-temporal será essencial nessa empreitada. Nesse momento, Kakuzu voltou seu olhar para Nagato e o jovem mascarado ao seu lado. Eu dei a vocês 2 a técnica do deus voador do trovão. Além disso, Nagato, você precisa desenvolver ainda mais o seu Rinnegan. Em teoria, ele deveria possuir habilidades espaço-temporais. Entendido, senhor Kakuzu. Farei o meu melhor, respondeu Nagato com um aceno firme. Ao lado dele, o jovem mascarado também falou, entendido. Embora suas palavras fossem poucas, o peso por trás delas era suficiente. É isso. Quanto a quem vai liderar a Akatsuki, isso é decisão de vocês. Eu não vou interferir. Com isso, Kakuzu se virou e saiu da sala de reuniões. No momento em que Kakuzu saiu, o silêncio tomou conta da sala. Danzo abriu o olho esquerdo, examinando os rostos ao seu redor. Pigarreou, preparando-se para falar primeiro. Presumo que todos vocês ouviram as instruções do Sr. Kakuzu? Ei, ei, ei. Antes que Danzo pudesse terminar, uma voz irritante o interrompeu. Irritado, ele se virou para a fonte. Idan, com a foice apoiada no ombro, aproximou-se com um sorriso maroto. Apontou o dedo para Danzo. Qual é a história, Kakuzu? Trazer esse cara aqui?
Achei que a Akatsuki fosse uma organização onde todos eram Kage. Ele se qualifica? Estava claro que Ida não tinha intenção de reconhecer a autoridade de Danzo. Ao ouvir tal desrespeito flagrante, o rosto de Danzo escureceu de raiva. Você não ouviu o Lord Kakuzu agora mesmo? Eu serei o líder da Akatsuki. Você está questionando. Antes que pudesse terminar, uma dor aguda percorreu seu rosto. A próxima coisa que ele percebeu foi que seu corpo girou com a força do golpe. Idan deu um sorriso irônico. Tique, que chatice. Você acha que pode ser meu líder com esse nível de força? Meu senhor Jashin jamais permitiria. Ele não tinha paciência para hierarquia ou decoro. Sua resposta foi um tapa rápido no rosto de Danzo. O impacto deixou Danzo momentaneamente atordoado, com a bochecha queimando pela picada. Capítulo 233. O miserável Danzo. Danzo de repente percebeu um problema muito sério. Com seus anos de experiência como líder de alto escalão, ele percebeu que a dor ardente em seu rosto era leve. O verdadeiro problema era que se ele não conseguisse subjugar Ida imediatamente após o tapa, o homem só se tornaria ainda mais desafiador. Seu desgraçado. Em Konoha eu era o líder da raiz, e esse status não mudou só porque estou aqui. Danzo, furioso, formou um selo de mão com uma das mãos, preparando-se para dar uma lição em Idan. No entanto, antes que ele pudesse agir, uma voz zombeteira veio do lado. A tal escuridão do mundo shinobi Danzo, hein? Já ouvi falar de você. Sua maior conquista em Konoha foi reprimir o clã Uchiha, o que acabou levando à rebelião deles. Quando o quarto Hokage sufocou a rebelião, você temeu a retaliação dos superiores de Konoha e dos Uchiha sobreviventes, então você fugiu. Kizami sorriu largamente, revelando suas fileiras de dentes semelhantes aos de tubarão. Sua história é bem interessante. Acho você um cara divertido. Com você se juntando a nós, nossa organização definitivamente não será mais chata. Apesar da zombaria de Kizami, Danzo permaneceu impassível. Assumir a responsabilidade por suas ações sempre fora seu costume shinobi. É isso mesmo. Fiz muitas coisas nas sombras, mas foi tudo por Konoha. Eu escapei por Konoha também. Além disso, o nome da Akatsuki deve ser mudado. Eu decidi, seremos chamados de Nova Konoha. Nova Konoha? Ei, velho, você está louco? Deidara deu um passo à frente, abriu as mãos e apontou para seu próprio protetor de testa de Wagakuri, que estava cortado. Por que deveríamos nos chamar de Nova Konoha? Isso soa horrível. Nova e Wagakuri soa muito melhor. Danzo lançou um olhar penetrante para Deidara. Pirralho, o que te qualifica para fazer parte desta organização? E parece que a tal escuridão do mundo shinobi está insatisfeita. Quer ver minha arte? Deidara abriu as mãos, revelando as bocas em suas palmas, que estendiam as línguas de forma brincalhona, porém provocativa. Seu pequeno. Hoje, eu vou. Antes que Danzo pudesse terminar sua frase. Estrondo. Uma explosão violenta ocorreu sob os pés de Danzo, fazendo-o pular de susto enquanto ele recuava apressadamente. Quando ele finalmente se acalmou, Deidara estava segurando a barriga, rindo histericamente. Ha. Sugiro que você pegue um espelho e se olhe bem. Você está ridículo. Deidara havia plantado uma pequena bomba de argila no subsolo antes, embora seu poder explosivo não fosse grande. Ela apenas gerou uma enorme nuvem de fumaça preta. Como resultado, o rosto de Danzo estava completamente coberto de fuligem, fazendo parecer que tinha acabado de sair de uma fornalha. Caramba! Danzo enxugou o rosto com a mão, apenas para ver a palma da mão ficar preta. A raiva fervia dentro dele. Ele viera ali esperando ser um líder, mas ninguém o obedecia. Apesar de seu ar natural de autoridade, ele não conseguia reprimir aquele grupo indisciplinado. Era irritante. Tudo bem, garoto. Você é bom com argila, mas isso não é arte de verdade. Deixe-me mostrar como é a verdadeira arte. Sazori da Areia Vermelha manobrou Iruko para frente, ficando cara a cara com Danzo. Ele então revelou o ferrão afiado e venenoso de sua cauda. Com apenas uma pequena injeção disso, você experimentará o que realmente significa sofrer sem parar. Enquanto a cauda de escorpião de Sazori pingava um veneno verde letal, Danzo sentiu uma pontada de inquietação. Ele não queria ser envenenado, não ali. Quando ele estava se preparando para se defender, Conan deu um passo à frente. Chega, vamos todos trabalhar juntos de agora em diante. Não há necessidade de criar atritos desnecessários. Ao ver pelo menos uma pessoa que parecia disposta a segui-lo, Danzo bufou levemente. Ficou satisfeito por Conan entender o valor da obediência. No entanto, não gostava da palavra camaradas. Estava prestes a corrigi-la e lembrar a todos que era o líder da organização quando... E Aiko apareceu de repente na frente dele em um borrão de movimento. Então, foi você quem conspirou com o Anzo da Salamandra para nos eliminar? O coração de Danzo disparou. Ele não esperava encontrar um velho inimigo ali. Embora Anzo nunca tivesse tido a chance de executar seu plano antes de ser derrotado por Kakuzu, o rancor ainda existia. Mas Danzo não era de se abalar facilmente. Ele examinou a área com o olho exposto. Sazori, Deidara, Kizami, Idan, Aiko e Conan. Todos eles estavam desafiadores, relutantes em aceitar sua liderança. Se ele quisesse estabelecer sua autoridade, precisava demonstrar uma força avassaladora. E ele havia se preparado para este momento. Danzo deu um passo para trás e começou a desfazer as bandagens em seu braço esquerdo. Mas antes que pudesse revelá-lo completamente, outra figura surgiu diante dele, um jovem mascarado. Você. Antes que Danzo pudesse terminar de falar, ele olhou nos olhos do Sharingan do garoto mascarado. 3 tomou e girando ameaçadoramente. Shizui, Danzo cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. Então, tudo mudou. De repente, ele se viu em um mundo escuro, semelhante a uma prisão, pregado em uma cruz. O jovem mascarado estava diante dele, lâmina em punho, esfaqueando-o repetidamente. Cada golpe trazia uma agonia insuportável, como se perfurasse sua própria alma. Danzo não conseguiu conter o grito de dor, com a voz rouca de sofrimento. Não fazia ideia de quanto tempo estivera preso naquela ilusão.
3 dias? 10? O tempo perderá todo sentido. Somente quando ele viu um par de Rinnegan no vazio o pesadelo finalmente acabou. Chega. O passado ficou para trás. Nagato olhou para o jovem mascarado e sorriu levemente. Ouvi dizer que a maioria dos Uchiha sobreviveu e que a situação deles em Konoha melhorou significativamente. O povo de Konoha estendeu a mão. A questão é, como os Uchiha reagirão? Continuarão isolados? Se sim, a paz verdadeira pode permanecer inalcançável. Talvez seja por isso que você está aqui. O jovem mascarado não disse nada, apenas liberou o genjutsu. Assim, a tensa reunião da Akatsuki chegou a um fim constrangedor. Com isso, a investigação sobre o clã Otsutsuki começou oficialmente. No entanto, nenhuma organização conhecida possuía abertamente informações sobre os Otsutsuki. Tudo era uma folha em branco. Eles teriam que começar do zero. Seria uma jornada longa e árdua. Meio ano passou num piscar de olhos. Neste dia em particular, Kakuzu estava do lado de fora da Academia Ninja do País do Dragão, ladeado por Suigetsu Ozuki e Yaku. Os dois tinham acabado de voltar de uma missão com Kakuzu. Deveriam voltar direto para a academia, mas agora estavam parados ali, parecendo um tanto constrangidos. Capítulo 234. A fraqueza convida à intimidação. Lord Kakuzu, Idan não é uma pessoa normal. Ele resmunga constantemente sobre seu suposto Jashin e frequentemente tenta tirar sangue de outras pessoas para seus rituais. Acredito que tal elemento perturbador não tem lugar na Akatsuki e deve ser eliminado completamente, para o bem da organização. O Shigaki Kizami possui imensas reservas de chakra, mas costuma ser arrogante e desrespeitar ordens à vontade. Sugiro enviá-lo em missões de longo prazo para regiões distantes. Isso não só o forçará a se acalmar, como também estabelecerá autoridade sobre ele. Deidara. Essas eram as conclusões que Danzo havia tirado nos últimos 6 meses. Agora, Eizei Hokuno as lia em voz alta para Kakuzu. No entanto, ele só havia chegado à metade quando Kakuzu o interrompeu. Chega. Pare aí mesmo. Kakuzu o interrompeu, impaciente. Volte e diga àquele desgraçado do Danzo que ele deve cuidar dos próprios problemas. Se não conseguir, que traga a cabeça dele pessoalmente para mim. Danzo queria ser a chamada escuridão do mundo shinobi, não é? Tudo bem, Kakuzu lhe daria a oportunidade perfeita. Que ele experimentasse em primeira mão o que realmente significava carregar tal fardo. Ele realmente achava que lidar com um grupo de shinobi desgarrados de nível Kage como a Akatsuki seria o mesmo que gerenciar sua pequena divisão da raiz? Cedo ou tarde, ele se veria preso em algo com o qual não conseguia lidar. Essas questões triviais? Danzo poderia lidar com ela sozinho. Kakuzu não tinha interesse em interferir. Eizei Hokuno engoliu em seco. Ele também sentia que os relatórios de Danzo sobre questões tão mesquinhas cheiravam a vinganças pessoais. No entanto, o que mais o preocupava era que Kakuzu parecia estranhamente irritado hoje. Isso era raro. Seguindo o olhar de Kakuzu, Eizei Hokuno olhou para frente, e suas pálpebras se contraíram. Ele percebeu que algo grande estava para acontecer. Ao longe, no campo de treinamento, um grupo de novos alunos da academia brincava alegremente. No entanto, em meio às risadas, havia uma discórdia perceptível. Hehehe, olha esse cara. Por que os olhos dele estão completamente brancos? Ele não se parece nem um pouco com a gente. Ele é uma aberração. Exatamente. Um maluco como ele não deveria estar aqui. E se pegarmos a doença do olho branco? É melhor ficarmos longe. Um grupo de crianças mais altas cercou Hinata, apontando e rindo dela. Suas expressões de escárnio deixavam claro que estavam zombando dela abertamente. A jovem Hinata ficou paralisada no centro, tomada por uma crescente sensação de impotência. Ela olhou nervosamente para as crianças mais altas, com o coração batendo forte de medo. Sua voz tremia enquanto ela tentava entender. Por quê? Por que aquelas crianças que ela nunca tinha visto antes, a tratavam com tanta hostilidade? Um dos meninos, uma criança gordinha com um sorriso largo, estendeu a mão e cutucou a testa de Hinata. Ela se encolheu, a dor transbordando em seu rostinho. Estou te dizendo, você não passa de um estranho aqui. Você não pertence à academia de jeito nenhum. Mina-san, por que você está fazendo isso comigo? A voz de Hinata falhou enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Incapaz de se conter, ela cobriu o rosto com as 2 mãos e soluçou. Mas suas lágrimas não os detiveram. Na verdade, os valentões pareciam ainda mais divertidos. Olha, o monstro de olhos brancos é um chorão. Hahaha. Isso é hilário. Rápido, tira as mãos dela. Quero ver como ela chora. Vamos ver se os olhos estranhos dela ficam diferentes quando ela chora. Vamos. Vamos tirar as mãos dela do rosto. Com isso, as crianças se esticaram, agarrando os braços de Hinata, e suas risadas ecoaram pelo ar. Indefesa diante da multidão, Hinata só conseguia chorar mais ainda. Observando de longe, Eizei Hokuno de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A Terra dos Dragões tinha uma longa história, mas sua academia shinobi era uma instituição relativamente nova. A maioria dessas crianças não tinha conhecimento real dos limites da linhagem. Mas de todas as pessoas que eles poderiam ter escolhido, eles escolheram Hinata? Outros podem não entender a história de Hinata, mas Eizei Hokuno sabia muito bem. Nos últimos 2 anos, Hinata praticamente se tornou filha adotiva de Kakuzu. Ele pigarreou apressadamente, tentando tirar Kakuzu de quaisquer pensamentos sombrios que ele estivesse tendo. Senhor Kakuzu, por favor, não fique bravo. Vou trazer a senhorita Hinata agora mesmo. Ele mal começara a se mover quando uma onda arrepiante de intenção assassina o paralisou. Kakuzu não dissera uma palavra, mas Eizei Hokuno podia sentir seu descontentamento. Ele sabiamente parou de andar. As consequências de agir sem permissão agora não pareciam valer a pena. Perto dali, Suigetsu, sentindo a tensão, deu uma risada tímida e tentou aliviar o clima. Vamos lá, senhor Kakuzu. Eles são só uns pirralhos. Que tal eu ir lá e dar uma surra neles?
Só o suficiente para que nem reconheçam os próprios pais. Enquanto falava, Suigetsu levou o polegar à boca e começou a soprar ar. Seu punho começou a se expandir, ficando 3 vezes maior que o normal. Se ele desferisse um soco naquele momento, nem mesmo um chunin comum conseguiria resistir, quanto mais um bando de alunos da academia. Provavelmente ficariam de cama por meses. Entretanto, antes que ele pudesse agir, a voz de Kakuzu soou. Você, não interfira. Suigetsu piscou em choque, seus dentes afiados arreganhados de surpresa. Ele não tinha ideia do porquê seu mestre o estava impedindo, mas como era uma ordem de Kakuzu, ele não teve escolha a não ser obedecer. Ao lado dele, Hakuryū baixinho. Tinha a sensação de que a abordagem de Suigetsu era simplesmente direta demais. Sensei, deixe que eu cuide disso. Ao contrário de Suigetsu, que usava força bruta, Haku tinha um método muito mais eficaz. Ele nem precisaria levantar um dedo. No momento em que aquelas crianças o vissem, elas ficariam com medo demais para fazer qualquer outra coisa. Afinal, tanto ele quanto Suigetsu haviam estabelecido seu domínio no momento em que entraram na academia. Enquanto outros frequentavam as aulas, eles estavam treinando sob a tutela de Kakuzu, viajando em missões reais. Para eles, a academia não passava de uma formalidade. Se essas crianças tivessem um mínimo de bom senso, elas imediatamente se arrependeriam de ter mexido com Hinata. Capítulo 235. A explosão de Hinata. No momento em que Haku estava prestes a dar um passo à frente com um sorriso para ensinar aqueles pirralhos a seriedade de suas ações, uma voz autoritária soou, congelando a expressão em seu rosto. Você também não vai. O comando repentino deixou Haku momentaneamente atordoado, e ele voltou seu olhar para Kakuzu, incrédulo. Sensei, se nenhum de nós intervir, vamos ficar só assistindo Hinata ser intimidada? Protestou Suigetsu. Kakuzu lançou-lhe um olhar penetrante de soslaio, seus olhos irradiando uma aura arrepiante que fez Suigetsu enrijecer instantaneamente. Uma risada nervosa escapou de seus lábios, e ele sabiamente decidiu não discutir mais. Kakuzu voltou seu olhar para a cena à sua frente. Soluço, soluço. Hinata continuou a chorar, mas suas lágrimas não despertaram nenhuma compaixão do grupo de crianças ao seu redor. Em vez disso, elas pareciam ficar ainda mais animadas, e sua diversão só aumentava. Vamos, separe as mãos dela. Quero ver a cara dela chorando. Eu me recuso a acreditar que uma garotinha tenha tanta força. Sim, esforce-se mais. As crianças trabalharam juntas, arrancando com força as mãos de Hinata. Mas, naquele momento, uma força invisível irrompeu dos olhos de Hinata. Quando os pirralhos finalmente conseguiram ver bem o rosto dela, suas risadas congelaram. Oh, o que há de errado com os olhos dela? Por quê? Por que isso parece tão assustador? Nós só estamos deixando ela brava, só isso. Não precisa ter medo. Ignorando as vozes trêmulas, Hinata levantou lentamente a cabeça. 2 correntes de lágrimas azuladas escorriam por suas bochechas, e as veias nos cantos dos olhos saltavam pronunciadamente. Naquele momento, o chakra que fluía dentro do corpo de cada um desses pirralhos foi exposto diante de seu Byakugan. Hinata nunca quis causar problemas, mas esses valentões a pressionaram demais. Um poder profundo dentro dela começou a se agitar. Sua mente ficou em branco. Ela se concentrou no maior dos garotos, aquele que tinha começado tudo, zombando dela desde o começo. Vê você. O que você está tentando fazer? O garoto engoliu em seco, aumentando o volume da voz como se estivesse tentando se tranquilizar. Hinata não respondeu. Seu Byakugan permaneceu fixo nele enquanto ela lentamente levantava a mão, sua expressão se firmando em um raro momento de determinação. Punho gentil. Como uma flecha disparada de uma corda de arco, Hinata disparou para frente, atingindo o garoto bem no estômago com um soco forte. No instante, seus olhos se arregalaram, seu corpo sofreu um espasmo, e ele foi lançado voando como uma pipa com a linha arrebentada. Ele caiu no chão, imóvel. As outras crianças ficaram paralisadas, olhando em silêncio e atordoadas. Eles simplesmente não conseguiam processar o que tinha acabado de acontecer. Como uma garota delicada e fraca como Hinata poderia mandar alguém embora daquele jeito? Antes que pudessem reagir, um gemido de dor encheu o ar. O garoto caído tremeu enquanto levantava a mão trêmula. Diga ao professor. Sua voz era fraca, entrecortada por soluços ofegantes, como se ele estivesse proferindo suas últimas palavras. O pânico tomou conta das outras crianças. Ah, alguém morreu. Chamem o professor. Ele está em perigo. Sim, ela é assustadora. Os gritos frenéticos dos pirralhos pareceram tirar Hinata do seu transe. As veias salientes ao redor dos seus olhos desapareceram rapidamente, e ela piscou confusa, olhando para os rostos aterrorizados ao seu redor. Então, seu olhar caiu sobre o garoto que ela havia atingido, agora caído no chão, espumando pela boca. Sua respiração ficou ofegante. O medo tomou conta de seu coração. Ela olhou para as próprias mãos, tremendo. Não entendia o que lhe acontecerá naquele momento, nem por que, de repente, recorrer a tamanha violência. Ela machucou uma colega de classe. Uma onda esmagadora de culpa e medo tomou conta de seu jovem coração. As lágrimas brotaram novamente, mas antes que ela pudesse desabar completamente, uma grande figura apareceu diante dela. Hinata tremeu enquanto levantava lentamente a cabeça. Ela esperava ver um professor irritado ou um pai furioso pronto para repreendê-la. Em vez disso, ela se viu olhando para o rosto de Kakuzu. Foi só isso que precisou. A barragem se rompeu e ela se jogou no peito dele, soluçando incontrolavelmente. Oto-san. Kakuzu acariciou gentilmente seus cabelos curtos, sua expressão surpreendentemente suave com um toque de ternura. Não chore, Hinata. Você fez a coisa certa. Hinata piscou para ele, suas lágrimas ainda frescas. Mas, eu machuquei meu colega de classe. Vendo como ela ainda se culpava, Kakuzu balançou a cabeça levemente.
estendeu a mão e enxugou as lágrimas que se acumulavam nos cantos dos olhos dela. Hinata, somos pessoas bem educadas. Não atacamos os outros sem motivo, mas isso não significa que permitimos que nos ataquem. Diante de uma injustiça, a única resposta adequada é revidar com força total. Mesmo que você seja pequena e fraca agora, mesmo que sua força ainda não seja suficiente, não importa. Porque eu, seu pai, sempre estarei ao seu lado. Ninguém jamais a intimidará. Kakuzu não era santo nem acreditava em ideais ingênuos como todos nascem bons. Sua versão dos ensinamentos já estava suavizada em benefício de Hinata. Se tivesse falado mais diretamente, sua filosofia teria sido: se ninguém me provocar, eu não os provocarei. Mas se alguém ousar me contrariar, pagará 10 vezes mais. Hinata fungou e enxugou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu um calor e uma segurança como nunca antes havia sentido. Ela não disse mais nada, apenas se aconchegando ainda mais nos braços de Kakuzu. Ele a abraçou forte e começou a se afastar, levando-a para longe da cena. Quanto aos pirralhos deixados para trás. Ei, você já terminou de chorar? Se continuar chorando, vou ter que testar meus punhos em você. A voz de Suigetsu soou, seus punhos enormes estalando na frente deles. As crianças imediatamente ficaram em silêncio, com os rostos sem cor. Escuta aí, Hinata é minha irmãzinha. Você a intimidou hoje, e ela te deu uma lição. Isso deveria ser o fim. Mas agora você está pensando em dedurar o professor? Patético. Se você não aguenta uma briguinha, então nem pense em virar shinobi. Vão para casa e sejam fazendeiros. Ao ouvir a bronca de Suigetsu, as crianças ficaram assustadas demais para respirar alto, balançando a cabeça como galinhas bicando arroz. Suigetsu, nós realmente não sabíamos que ela era sua irmã. Se soubéssemos, não teríamos ousado. Por favor, não conte aos professores nem aos nossos pais. Eu não quero ser expulso. Não faremos isso de novo. Juramos. Enquanto isso, Aku agachou-se ao lado do garoto que havia sido nocauteado. Ele ainda exibia seu sorriso gentil e de irmã mais velha de sempre. Mas no momento em que o garoto inconsciente se mexeu, seu corpo tremeu, e uma mancha escura se espalhou de suas calças. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. O plano de troca social de Konoha e o plano de colapso. Lord Kakuzu, Yashi Yuga e sua esposa solicitaram entrada na Terra dos Dragões pela 5ª vez. Ni estava ao lado de Kakuzu, segurando um resumo dos relatórios da fronteira enquanto transmitia as informações. Kakuzu se apoiou na mão direita com uma expressão indiferente. Yashi e sua esposa são certamente persistentes. Eles continuam se candidatando para entrar na Terra dos Dragões em todas as oportunidades. Mesmo que eles não estejam cansados, eu certamente estou. Devo emitir uma rejeição direta? Ni perguntou. Kakuzu acenou com a mão em sinal de desdém e se levantou. Embora a infância de Hinata na linha do tempo original tivesse sido tudo menos feliz, Yashi ainda era seu pai biológico. Nenhum pai sentiria falta de um filho. Contudo, devolver Hinata ao clã Hyuga estava fora de cogitação, sua presença ali fora resultado de negociações cuidadosas entre Konoha e Komogakure. Após um breve momento de reflexão, Kakuzu tomou sua decisão. Envie um documento oficial para Konoha, declarando que a Vila Oculta do Dragão está disposta a organizar um intercâmbio entre nossas escolas ninja. Hinata participará, atendendo aos desejos de Yashi. Essa é uma excelente ideia. Uma solução perfeita, verdadeiramente digna de você, Lord Kakuzu. Ni sorriu, inclinando-se para lhe dar um beijo rápido na bochecha antes de se afastar com passos confiantes. Kakuzu, enquanto isso, olhava distraidamente para o teto do grande salão. 2 anos se passaram desde a matrícula de Hinata, quando ela sofria bullying das outras crianças. Agora, ela tinha 8 anos, assim como aquelas pirralhas de Konoha. Kakuzu achou que era hora de dar uma olhada nelas. Afinal, elas eram as personagens principais da história. Quando o 4º Hokage, Sakuma Taki, recebeu a proposta da Terra dos Dragões, ele imediatamente concordou sem hesitar e começou a fazer os arranjos necessários. Enquanto os preparativos para a troca entre a Terra dos Dragões e a Terra do Fogo estavam a todo vapor, um visitante inesperado chegou para encontrar Kakuzu. Senhor Kakuzu, já faz muito tempo. Faz anos desde que nos encontramos pela última vez, mas você continua tão jovem como sempre. Kakuzu riu baixinho. Orochimaru, você também não está tão mal. 2 indivíduos que haviam conquistado a mortalidade se reuniram no mesmo lugar. Naturalmente, a conversa mudou para o interesse mútuo na eterna juventude e longevidade. Depois de trocarem algumas gentilezas, eles passaram ao assunto principal. Fale, Orochimaru. O que o traz aqui desta vez? Hehehe, senhor Kakuzu, o senhor sempre foi tão direto. Mas é isso que torna a conversa com o senhor tão satisfatória. Orochimaru lambeu os lábios com sua longa língua serpentina, os olhos brilhando com uma diversão sinistra. Ouvi dizer que você está planejando visitar Konoha? Isso mesmo. Você tem interesse em vir? Orochimaru soltou uma risada antes de responder. Meu estimado mentor, o 3º Hokage, Hiruzen Sarutobi, ainda está lá. Como seu aluno, como eu poderia não desejar vê-lo? As sobrancelhas de Kakuzu se contraíram levemente. Ele imediatamente entendeu as intenções ocultas de Orochimaru. Seus sentimentos em relação a Konoha e ao seu professor são complicados. Não sei exatamente o que você está planejando, mas claramente quer usar esta oportunidade para realizar algo. Orochimaru deu um sorriso irônico. Como esperado do senhor Kakuzu, sempre perspicaz. Meu querido professor viveu por tempo demais, e Konoha em si já resistiu por tempo demais. É hora de alguns ajustes. Então você está chamando esse plano de colapso de Konoha. A expressão de Orochimaru endureceu momentaneamente, mas rapidamente relaxou em um sorriso malicioso. Ai meu Deus, senhor Kakuzu, você já me deu um nome para o meu plano?
Parece que temos a mesma visão sobre o assunto. Kakuzu o observava com olhos calculistas. Ao contrário da linha do tempo original, onde o plano de colapso de Konoha de Orochimaru se desenrolava anos depois, esta versão se desenrolava pelo menos 4 a 5 anos antes do previsto. A Vila do Som de Orochimaru ainda estava relativamente fraca, o Quarteto do Som ainda não havia amadurecido completamente. Além disso, Konoha estava em um estado muito diferente em comparação com a linha do tempo original. Minato Namikaze estava vivo e bem, e o Hokage não era Hiruzen Sarutobi, mas Sakuma Taki. Até o próprio Hiruzen era mais jovem do que nos eventos originais. Considerando esses fatores, o equilíbrio de poder pendia fortemente a favor de Konoha, em que Orochimaru estava se apoiando para ter a confiança necessária para lançar o plano de colapso tão cedo. Não fazia sentido. Kakuzu ponderou por apenas um segundo antes de chegar a uma conclusão. Orochimaru, você é ousado. Não só pretende me usar, como veio aqui pessoalmente para me contar sobre isso. Não, senhor Kakuzu, você me fere. Usar é uma palavra tão feia. Prefiro pensar nisso como assistência mútua. Tá? Então eu gostaria de ver que tipo de presente você me trouxe, Orochimaru. Os olhos de Orochimaru brilharam de satisfação. Ele sabia que se Kakuzu estava falando daquele jeito, pelo menos estava considerando a proposta. Com seu sorriso sinistro de sempre, ergueu a mão esquerda e estalou os dedos. Do lado de fora do grande salão, uma figura deu um passo à frente. Era um jovem de óculos, aparentando ter entre 14 e 15 anos. À primeira vista, parecia um típico aluno de uma academia ninja. Mas ao examiná-lo mais de perto, percebia-se uma certa frieza calculista por trás de sua aparência aparentemente gentil. Yakushi Kabuto. Ao entrar, Kabuto olhou para Orochimaru, que lhe assentiu imperceptivelmente. Respirando fundo, Kabuto se virou para encarar Kakuzu diretamente. Senhor Kakuzu, este é o resultado de anos de pesquisa incansável, minha e do senhor Orochimaru. Tudo está documentado. Por favor, dê uma olhada. Ele se aproximou de Kakuzu e respeitosamente lhe apresentou uma pequena caixa. Kakuzu estudou Kabuto cuidadosamente. O fato de o garoto manter a compostura em tal ambiente e executar impecavelmente as ordens de Orochimaru dizia muito sobre seu caráter. Mesmo entre shinobi experientes, poucos possuíam tamanha força mental. Não foi surpresa que no futuro, Kabuto se tornasse o cérebro por trás da Quarta Grande Guerra Ninja. Se não fosse pelo infortúnio, perder para outro protagonista superpoderoso, sua influência poderia ter sido ainda maior. Kakuzu o classificou entre os mais formidáveis shinobi que se fizeram sozinhos, no mesmo nível de Sakuma Taki. Neste momento, porém, Kakuzu teve um pensamento diferente. Ele deveria eliminar Kabuto agora? Kabuto não era um ninja qualquer. Se não fosse controlado, ele poderia se tornar uma séria ameaça no futuro. Sentindo o olhar atento de Kakuzu, Kabuto instintivamente abaixou a cabeça, evitando o contato visual direto. Kakuzu estendeu a mão. Quando estava prestes a agarrar a garganta de Kabuto, seus dedos se moveram para baixo e em vez disso agarraram a tampa da caixa. Orochimaru, vamos ver que tipo de presente você preparou para mim. Orochimaru riu baixinho. Fique tranquilo, senhor Kakuzu. Você vai adorar. Capítulo 237. O caminho escolhido por Orochimaru. No momento em que o pergaminho foi aberto, Kakuzu não conseguiu esconder o choque. Sua expressão normalmente serena mudou, e até suas pupilas dilataram-se ligeiramente. Não que ele se abalasse facilmente, longe disso, mas o que Orochimaru lhe entregará conectava-se profundamente com certos conhecimentos de sua vida passada. Estes são diagramas de circuitos, e um projeto simplificado de um motor. Tá? Então o Kakuzu-sama está chamando isso de diagrama de circuito? O sorriso de Orochimaru se alargou. Um bom nome. Vamos continuar com ele de agora em diante, já que a inspiração veio de você. O encontro deles anos antes lançara as bases para uma aliança entre Otogakuri e Higakuri. Naquela época Kakuzu havia lançado esses conceitos científicos, ideias que pertenciam a uma era muito mais avançada, para Orochimaru. Tais tecnologias só surgiriam na era Boruto, mas Kakuzu não via motivo para esperar. Se ele havia conseguido realizar esses avanços décadas antes, por que não? Orochimaru, tendo recebido esse conhecimento fundamental, não perdeu tempo em se aprofundar em pesquisas. Aprender o básico era uma tarefa trivial para ele. O que o intrigava mais era porque Kakuzu queria que ele estudasse essas coisas em primeiro lugar. Após ponderar sobre essa questão, Orochimaru chegou à conclusão. Kakuzu devia ter um interesse pessoal por tal tecnologia. Seja qual for o motivo, contanto que despertasse o interesse de Kakuzu, Orochimaru estava mais do que feliz em ajudar. Em apenas alguns anos, ele construiu com sucesso um motor funcional e desenvolveu diagramas de circuitos complexos. Kakuzu-sama, já criei protótipos funcionais dessas tecnologias. Eles estão armazenados no meu laboratório. Se tiver interesse, posso entregá-los imediatamente. O sorriso de Orochimaru carregava um ar inconfundível de confiança. Ele sabia que Kakuzu não seria capaz de resistir ao fascínio daquelas criações. E uma vez que as aceitasse, também não teria escolha a não ser reconhecer as verdadeiras intenções de Orochimaru. Kakuzu examinou os pergaminhos cuidadosamente antes de colocá-los de volta na caixa. Fechou os olhos e respirou fundo. Orochimaru, eu não estava enganado sobre você. Você é realmente um gênio nesta área. Continue sua pesquisa e garanta que suas descobertas beneficiem o mundo shinobi. Hehehe. Obrigado pelo elogio, Kakuzu-sama. Vou continuar avançando. A propósito, para esta próxima operação, você planeja liderar as forças pessoalmente ou enviará membros da Akatsuki para lutar ao meu lado? O olhar de Kakuzu se aguçou enquanto ele estudava Orochimaru.
Não havia dúvida, a rede de inteligência de Orochimaru continuava formidável como sempre. Ele estava ciente da existência da Akatsuki, incluindo as conexões de Kakuzu dentro da organização. Escondida em suas palavras havia uma mensagem clara. Para o próximo plano de esmagar Konoha, Kakuzu tinha duas opções: juntar-se a Orochimaru ou enviar membros da Akatsuki para ajudar. De qualquer forma, Orochimaru estava confiante de que Konoha não sobreviveria ao ataque. Ao ouvir isso, Kakuzu riu baixinho. Inicialmente ele planejara direcionar Orochimaru até Danzo, o suposto chefe da Akatsuki, e deixar que os dois discutissem. Seria divertido ver como Danzo, tão obcecado por Konoha, reagiria ao plano de Orochimaru de destruí-la. Mais importante ainda, mesmo que Danzo e Orochimaru chegassem a um acordo, não havia garantia de que os membros da Akatsuki seguiriam as ordens de Danzo. A situação certamente se tornaria caótica. Mas tais pensamentos permaneceram na mente de Kakuzu. Exteriormente ele respondeu calmamente: a Akatsuki é minha carta escondida, não algo que possa ser exposto tão facilmente. Ah? Então isso significa que você lutará ao meu lado, Kakuzu-sama. Orochimaru, talvez você tenha me entendido mal. Eu disse que você tem grande talento em pesquisa científica. Você deveria ficar aqui e se concentrar nisso. A expressão de Orochimaru escureceu ligeiramente. Ele conseguia sentir a mensagem implícita nas palavras de Kakuzu, mas como viera ali hoje, estava preparado para a resistência. Então o que você está dizendo, Kakuzu-sama, é que pretende me manter aqui à força? Kakuzu assentiu. Isso mesmo. Os resultados da sua pesquisa me pertencem, e eu já escolhi o caminho que você trilhará. Ha. Orochimaru de repente caiu na gargalhada, sua voz cheia de diversão desenfreada, como se Kakuzu tivesse acabado de lhe contar a piada mais absurda que ele já ouvirá. Kakuzu-sama, mesmo que esteja brincando, deve haver um limite. Anos atrás, Otogakuri e Higakuri formaram uma aliança. Se pretende voltar atrás na sua palavra e se recusar a ajudar seu aliado, não vou usar isso contra você. Afinal, você é o estimado Kakuzu do mundo shinobi. As palavras de Orochimaru carregavam uma sutil camada de zombaria e até mesmo uma tentativa de coerção moral. No entanto, Kakuzu permaneceu imperturbável. Prossiga. Vendo o comportamento inabalável de Kakuzu, Orochimaru gradualmente conteve o riso. Bem, então, se você se recusar a ajudar, não vou insistir no assunto. Mas não vou entregar minha pesquisa. Vamos considerar nossa parceria encerrada. E certamente, alguém do seu status não se rebaixaria tanto a ponto de trair meus planos para Konoha, não é? Orochimaru sutilmente alertou Kakuzu para não vazar informações sobre o esmagamento de Konoha. Era assunto dele, não algo para estranhos se intrometerem. Kakuzu permaneceu indiferente. Não tinha interesse em revelar tais detalhes. Mas quando Orochimaru se virou para ir embora, balançou a cabeça. Orochimaru, eu disse que você podia ir embora? Eu te disse, eu já escolhi o seu caminho, e é um que você não pode recusar. As palavras de Kakuzu foram firmes e absolutas. No momento em que conhecera Orochimaru, anos atrás, ele já havia decidido seu destino. Não importava o quão brilhante ou astuto Orochimaru fosse, ele não conseguiria escapar daquele plano cuidadosamente traçado. Orochimaru se virou com um sorriso malicioso. Agradeço o carinho, Kakuzu-sama, mas o caminho que você escolheu para mim pode não ser o que eu desejo. Então, devo recusar. Kabuto, estamos indo. Assim que Orochimaru terminou de falar, um assobio agudo cortou o ar. Um shinobi mascarado apareceu de repente atrás de Kakuzu. Orochimaru-sama, cuidado. Kabuto, atuando como assistente e guarda-costas, imediatamente sentiu o perigo iminente. Ele saltou para frente para proteger Orochimaru, mas antes que pudesse reagir, os tentáculos de Kakuzu se enrolaram em seu pescoço. Com apenas um leve aperto, Kabuto foi puxado para frente, completamente contido. Kakuzu nem olhou para ele, sua voz era calma, mas autoritária. Quando homens adultos brigam, crianças não devem interferir. Kabuto ofegou lutando contra a força imensa que o agarrava. A diferença de força era enorme. Tudo o que ele conseguia fazer era agarrar os tentáculos presos em sua garganta, sua respiração ficando mais ofegante a cada segundo. Capítulo 238. A maneira correta de lidar com a cobra escorregadia. O ninja mascarado apareceu atrás de Orochimaru em um instante, executando uma rápida técnica de cintilação corporal. Com um movimento brusco, ele sacou sua katana e desferiu um golpe horizontal. Corte. O corpo de Orochimaru foi cortado na cintura. Um golpe como esse teria sido excruciante para qualquer outra pessoa, mas para Orochimaru, a história era diferente. A parte superior do seu corpo se contorceu no ar, mas em vez de demonstrar dor, um sorriso de intriga se formou em seus lábios. Num piscar de olhos, sua boca se abriu de forma anormal, e de dentro dela, o novo Orochimaru deslizou para fora. O corpo dividido que ele deixou para trás não passava de uma casca descartada. De pé novamente, o renascido Orochimaru se distanciou do ninja mascarado. Ele riu, e seu sorriso sinistro característico ressurgiu. Então é esse o presente que você preparou para mim, Kakuzu? É interessante, admito, mas não o suficiente para me satisfazer. Seu significado era claro. Este ninja mascarado não era um desafio suficiente. Se Kakuzu realmente quisesse enfrentá-lo, teria que intervir ele mesmo. Afinal, Orochimaru era imortal agora. Só isso lhe dava a arrogância necessária para desafiar não apenas seu antigo professor, mas até mesmo o professor de seu professor. Na mente distorcida de Orochimaru, ele estava determinado a continuar a tradição de matar seu mestre. Kakuzu permaneceu sentado, uma mão agarrando o quase inconsciente Kabuto enquanto a outra batia preguiçosamente na cadeira. Orochimaru, eu te avisei antes, as águas da imortalidade são profundas. Você não consegue agarrá-las. Agora é hora de cumprir minha promessa. Tá? O sorriso irônico de Orochimaru se aprofundou. Parece que você fez sua própria pesquisa sobre imortalidade. Muito bem. Vamos ver que truques você tem na manga. A imortalidade conferia uma arrogância sem igual.
Orochimaru estava ansioso para ver como Kakuzu planejava lidar com ele. Ainda sentado, Kakuzu não se moveu. Em vez disso, o ninja mascarado deu mais um passo à frente, usando a técnica de cintilação corporal para diminuir a distância entre eles. Desta vez, Orochimaru olhou mais de perto para o oponente. A máscara do ninja escondia tudo, exceto seu olho esquerdo, dificultando a identificação. Kakuzu, você tem tanta consideração por ele, e mesmo assim ele nem tem coragem de mostrar o rosto? Orochimaru zombou. O ninja mascarado permaneceu em silêncio, avançando passo a passo. Então seu olho esquerdo brilhou com um brilho vermelho sinistro. Isto é, as pupilas de Orochimaru diminuíram. O infame Sharingan. Anos antes, após desertar de Konoha, Orochimaru o conheceu de perto. Essa experiência despertou nele um desejo, um anseio pelo receptáculo perfeito. Claro, como um dos Sannin lendários, ele já tinha visto muitos usuários do Sharingan antes. Além de um par de olhos excepcional, nenhum o impressionara de verdade. Mas então, o Sharingan de 3 Tomoe do ninja mascarado girou rapidamente, transformando-se em um padrão de shuriken de 4 pontas. Naquele instante, a expressão de Orochimaru mudou drasticamente. Não, isto é, uma possibilidade aterrorizante passou pela sua mente. Seu primeiro instinto foi fechar os olhos e fugir. Mas era tarde demais? Um poder sem forma penetrou em sua mente através de seus próprios olhos. Lentamente as pálpebras de Orochimaru se fecharam. Tic-tac. O grande salão ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac rítmico de um relógio. Orochimaru-sama, acorde, acorde. Kabuto, ainda preso à parede pelos fios de Kakuzu, falou com voz rouca e fraca, cheia de desespero. Como se estivesse respondendo ao seu apelo, os olhos de Orochimaru se abriram. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto mais uma vez. Kakuzu, devo admitir, você ainda é mais forte que eu. Seu olhar se voltou para o ninja mascarado. Sentindo seu olhar, o ninja ergueu a mão e lentamente removeu a máscara. É uma honra conhecê-lo aqui, Uchiha Shizui. Isso mesmo. O ninja mascarado era ninguém menos que Uchiha Shizui, o mesmo homem que Kakuzu havia tirado da água. A pálpebra direita de Shizui estava afundada, claramente sem um olho. Mas seu olho esquerdo, o Manjeki Sharingan, ainda brilhava ameaçadoramente. Momentos atrás ele havia liberado o Kotoamatsukami, o genjutsu mais poderoso que existe, capaz de reescrever a vontade de uma pessoa. Ele estendeu a mão e esfregou o olho esquerdo. Uma ardência aguda queimava atrás da órbita. O custo tinha sido alto. Com a visão agora esgotada, levaria mais de uma década até que Kotoamatsukami pudesse ser usado novamente. Após uma breve pausa, Shizui reabriu os olhos e fixou seu olhar em Orochimaru. Você ainda quer continuar? Orochimaru riu baixinho, seus olhos dourados brilhando enquanto ele se virava para Kakuzu. Você tinha razão. Eu já alcancei a imortalidade. Com esta vida infinita vou me dedicar a desvendar os segredos mais profundos do mundo. Quanto a Konoha, o que isso tem a ver comigo? Sarutobi Hiruzen é apenas um velho se aproximando do túmulo, não é? Seu tom e comportamento permaneceram inalterados, mas suas palavras deram uma guinada de 180 graus. Kabuto, ainda preso à parede, olhava em total descrença. Orochimaru-sama, você. Mas ele era apenas um espectador numa batalha entre titãs. Ninguém lhe deu atenção. Kakuzu se levantou do assento e caminhou lentamente em direção a Orochimaru. Isso resolve. Volte para o Togakuri. Conduza seus experimentos, mas não negligencie a busca pelo conhecimento. Quanto ao resto eu cuido disso. Orochimaru assentiu e gesticulou em direção a Kabuto. Nossa batalha foi decidida. Posso ter meu assistente de volta? Kotoamatsukami alterava a vontade de uma pessoa, não suas memórias. Orochimaru se lembrava de tudo, só que agora, certas ambições haviam sido apagadas de sua mente. Naquele momento, ele realmente se tornara nada mais do que um cientista. Assim como o Tsukuyomi infinito na Quarta Guerra Ninja, somente o genjutsu mais profundo poderia manter essa cobra escorregadia sob controle. Capítulo 239. Uma estranha correção. Você consegue controlar seu subordinado? Ele pode não se comportar tão bem no futuro também. Kakuzu olhou para Kabuto, que estava pendurado na parede. Aquele homem de óculos era a própria definição de um lobo em pele de cordeiro. Ei. Orochimaru riu baixinho. Kakuzu, você pode estar pensando demais. Kabuto foi o assistente mais adequado que encontrei entre centenas de crianças. Você mesmo viu a inteligência dele. Acredito que ele só usará seu intelecto para minha pesquisa. Enquanto falava, Orochimaru voltou seu olhar para Kabuto, que ainda estava suspenso contra a parede. Não é mesmo, Kabuto? Cough. Kabuto lutava para respirar, empalado e mal conseguindo se mover. Diante das palavras de Orochimaru, não teve escolha a não ser assentir freneticamente. Kakuzu permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente soltá-lo, recolhendo seus tentáculos negros. Tudo bem, leve-o de volta com você. Só não deixe que ele faça nenhuma imprudência. Claro, Kakuzu. Você não tem com o que se preocupar. A resposta de Orochimaru foi suave e segura. Kakuzu não respondeu mais nada. Enquanto Orochimaru estivesse por perto, Kabuto não poderia causar muitos problemas. A propósito, há outra missão para você. Se possível, quero que seja cumprida imediatamente. O tom de Kakuzu ficou sério, provocando um raro olhar de solenidade em Orochimaru. O que é? Meia hora depois, Kakuzu observou Orochimaru e Kabuto partirem. Embora não tivesse conseguido terminar seus próprios negócios a tempo, confiá-los a Orochimaru não representaria muito risco. Virando-se, seu olhar pousou em Uchiha Shizui, sentado em uma cadeira. O peito de Shizui ainda arfava de exaustão. Sentindo o olhar de Kakuzu, Shizui levantou-se. Não se preocupe, estou bem. É que esgotei muito poder ocular. Com o tempo, meu Sharingan vai se recuperar. Kakuzu pegou um pequeno recipiente e acenou na frente de Shizui. Coloque isso aqui.
Não quero que meu guarda-costas seja cego. O olho direito de Shizui já havia sido arrancado, e o esquerdo estava temporariamente inutilizável. Um Uchiha sem os olhos, será que ele ainda poderia ser chamado de Uchiha? Entretanto, no momento em que Shizui viu os olhos flutuando no líquido, sua expressão mudou drasticamente. Onde você conseguiu isso? Dentro do container havia um par de Sharingan. Estes olhos pertenciam ao Uchiha Kagami. Após sua morte, seu Sharingan foi recuperado pelo clã e transplantado para seu filho. Você vê algum problema em usá-los agora? Ao ouvir a explicação de Kakuzu, Shizui engoliu em seco. Ele tinha que admitir, o alcance de Kakuzu era impressionante, mesmo tendo adquirido algo assim. Mas já que ele havia escolhido seguir Kakuzu, ele precisava abraçar novas perspectivas em vez de ficar dividido entre suas lealdades a Konoha e ao clã Uchiha. Shizui ficou em silêncio por um momento antes de finalmente concordar. Kakuzu então começou a substituir os olhos de Shizui. Primeiro, extraiu o olho esquerdo de Shizui, Koto Amatsukami, e o colocou em uma solução especializada. Essa solução poderia preservar o olho por anos, permitindo que ele recuperasse seu poder com o tempo. Quanto ao próximo passo, Kakuzu abriu o Rinnegan em sua testa e inseriu os olhos de Uchiha Kagami nas órbitas de Shizui. Com um toque de liberação yin-yang, o transplante foi concluído. Isso lembrou Uchiha Madara instalando seus próprios olhos como lâmpadas. Tenho que admitir, esse poder dos 6 caminhos é incrivelmente conveniente. Shizui, adaptando-se à sua nova visão, não pôde deixar de perguntar. Kakuzu-sama, com base no que você disse, a liberação yin-yang pode criar todas as coisas. Já que a evolução final do meu Sharingan é o Rinnegan, isso significa que eu também posso despertá-lo? Kakuzu ponderou por alguns segundos. Provavelmente não. Afinal, Shizui não era o protagonista. Dito isso, não era impossível. Assim como Kakuzu havia despertado o Rinnegan utilizando o poder do 10 caudas, Shizui poderia tentar o mesmo. Mas será que ele conseguiria suportar ter todas as 9 bestas com caudas seladas dentro dele? Essa era outra história. Por outro lado, considerando os eventos em Boruto, onde o Sharingan foi produzido em massa, talvez isso não estivesse fora de questão. Vamos revisitar essa ideia mais tarde. 2 meses se passaram num piscar de olhos. O evento conjunto entre a Academia Ninja de Konoha e a Academia Higakure havia começado oficialmente. O programa de intercâmbio foi realizado em Konoha, com um grupo de estudantes da Terra dos Dragões se matriculando na Academia Ninja da vila. Kakuzu também chegou em Konoha. Entretanto, antes que ele pudesse visitar a academia, alguém o interceptou. Kakuzu-sama. De frente para Iga e Yashi, Kakuzu sorriu levemente e o seguiu até o complexo do clã Iga. Quando entraram, uma mãe e uma filha saíram da casa. Kakuzu-sama, como está minha Hinata? A preocupação da mulher estava estampada em seu rosto, deixando óbvio que ela era a mãe de Hinata. Quanto à jovem ao lado dela, Kakuzu-sama está em minha segunda filha, Anabi. Olhando para Anabi de 4 anos, cujas feições já exibiam a elegância do clã Iga, Kakuzu estendeu a mão e gentilmente afagou sua cabeça. Após o sequestro de Hinata, Yashi e sua esposa, apesar da tristeza, não perderam tempo em ter outro filho. Como resultado, Anabi nasceu antes do previsto na linha do tempo original. Não se preocupe, está tudo bem. Ao ouvir as palavras de Kakuzu, Yashi e sua esposa sentiram uma leve sensação de alívio. Dentro da propriedade Iga, Yashi dispensou sua esposa e Anabi, deixando sozinho com Kakuzu para uma discussão privada. Kakuzu-sama, meu falecido pai me disse uma vez que você tinha um acordo com nosso ancestral, Iga Tenin, que em tempos de crise, você viria em auxílio do clã Iga. Isso é verdade? A voz de Yashi tremia levemente enquanto ele falava, suas mãos estavam estáveis enquanto ele segurava sua xícara de chá. Kakuzu ergueu uma sobrancelha e tomou um gole de chá. Quando Tenin lhe confiou o Byakugan de 1000 olhos, a conversa exata entre eles não havia sido ouvida por ninguém, nem mesmo Tobirama sabia dos detalhes. Então, o boato de que Tenin havia confiado o clã Iga a Kakuzu era ou desinformação ou ilusão de alguém. Como Kakuzu nunca confirmou, a alegação permaneceu sem comprovação. Yashi, você está tentando usar isso como alavanca para me fazer devolver Hinata? Logicamente falando, as próximas palavras de Yashi deveriam ser exatamente o que Kakuzu tinha acabado de dizer. Entretanto, para surpresa de Kakuzu, Yashi balançou a cabeça. Não, eu acho que finalmente entendi sua intenção. Ah? E o que exatamente você entendeu? Perguntou Kakuzu intrigado. Yashi respirou fundo e declarou, eu corrigi meus hábitos. Capítulo 240. Mudanças no clã Hyuga. O complexo do clã Hyuga. Kakuzu e Hyuga Yashi caminhavam lado a lado, sem um destino específico em mente. Irmão. Aproximando-se deles, estava um homem que se parecia muito com Yashi, seu irmão gêmeo mais novo, Hyuga Izashi. Ao lado de Izashi, estava um menino de 9 anos com olhos aguçados e uma postura serena. Venha, Neji, cumprimente-os. Neji olhou para Yashi com olhos respeitosos e fez uma reverência formal. Saudações, tio. Então, voltando seu olhar para Kakuzu, ele se curvou ainda mais. Senhor Kakuzu, é uma honra conhecê-lo. Havia mais do que apenas respeito nos olhos de Neji, havia admiração. O nome Kakuzu era lendário, e até mesmo alguém tão jovem quanto Neji já ouvirá falar de seus feitos. Após a breve conversa, Yashi e Kakuzu continuaram caminhando. Enquanto se moviam pelo complexo, Kakuzu não pôde deixar de notar as mudanças no clã Hyuga. Seu clã mudou muito. Yashi assentiu solenemente. Sim, especialmente depois daquele incidente. Comecei a me perguntar se fui muito duro com a família secundária.
Seu olhar baixou um pouco, tingido de arrependimento. O incidente a que ele se referiu foi a infame tentativa de sequestro de Hinata por Komogakure. Em resposta, o primeiro instinto de Yashi foi sacrificar um membro da família secundária para resolver o conflito. Mas só depois ele percebeu as feridas profundas que sua decisão havia infligido ao seu próprio clã. A perda da filha e a consequente crise dentro do clã forçaram Yashi a refletir. Ao longo dos anos seguintes, o chefe do clã, antes rígido e autoritário, começou a mudar. Sua atitude em relação à família secundária suavizou-se e ele não governava mais com punho de ferro. Embora o selo do pássaro engaiolado ainda permanecesse na testa da família secundária, ele não os via mais como dispensáveis. A família ramificada dedica suas vidas à casa principal. Eles merecem mais respeito. A voz de Yashi vacilou levemente com emoção. Se possível, gostaria que meu sucessor fosse meu sobrinho, Neji. Ah? Kakuzu parou de repente, ligeiramente surpreso. Você está disposto a quebrar a tradição? O clã Hyuga sempre seguiu rigorosamente suas leis. Está dizendo que isso acaba com você? Yashi deu um sorriso amargo. Se aquele incidente nunca tivesse acontecido, eu nem estaria considerando isso. Mas agora percebo, garantir que meus filhos possam viver em paz é mais importante do que me apegar teimosamente a regras ultrapassadas. Os filhos da casa principal são filhos, mas os filhos da família secundária também o são. Espero que na próxima geração, o selo do pássaro engaiolado não passe de uma lembrança. Kakuzu permaneceu em silêncio, simplesmente caminhando ao lado de Yashi. O mundo estava mudando. Se um clã quisesse sobreviver, ele também teria que evoluir. Aqueles que se apegassem ao passado seriam inevitavelmente engolidos pelas marés do tempo. Só podemos imaginar o que Hyuga Tenin, descansando na terra pura, pensaria ao testemunhar essas mudanças. Não demorou muito para que Yashi e Kakuzu chegassem à Academia Ninja de Konoha. Hoje a academia estava mais animada do que o normal. Um evento especial de intercâmbio estava acontecendo. Alunos da Terra dos Dragões enviaram uma turma para Konoha e, em troca, Konoha selecionou uma turma para participar de atividades conjuntas. Naturalmente, Kakuzu havia designado pessoalmente a turma participante de Konoha. Ele estava bastante interessado em ver como a nova geração de Konoha, os chamados 12 novatos, havia crescido. Sob a orientação de Iruka, as duas classes se reuniram no campo de treinamento. Ao contrário das reuniões sociais civis, a troca não envolveu canto e dança. Em vez disso, foi um encontro de futuros shinobi, onde compartilharam ideias e experiências. Na beira do campo, os olhos de Kakuzu e Yashi foram atraídos para um aluno em particular entre os visitantes, Hinata Hyuga. Ela sentou-se em silêncio, seus grandes olhos brancos observando atentamente os estudantes de Konoha à sua frente. Hinata. Yashi mal conseguia conter suas emoções. Seu corpo ficou tenso enquanto ele instintivamente queria correr para frente. Ei, Yashi, acalme-se. A voz de Kakuzu interrompeu, parando no meio do caminho. Senhor Kakuzu, por quê? Por que me impedir? A voz de Yashi tremia de emoção reprimida. Era sua filha, sua carne e osso parada bem na sua frente depois de tantos anos. Kakuzu balançou a cabeça. Você acha apropriado contar a verdade a ela agora? Que você é o verdadeiro pai dela? Quando Hinata foi levada para a Terra dos Dragões, ela tinha apenas 3 anos de idade. Nessa idade, as memórias estavam apenas começando a se formar. Se de repente lhe dissessem que ela tinha um pai em Konoha, como ela iria começar a processar isso? Espere até que ela cresça, quando tiver suas próprias crenças e compreensão do mundo. Então ela poderá encarar a verdade em seus próprios termos. Yashi abaixou a cabeça, punhos cerrados. Ele tinha sido imprudente. Não se preocupe, continuou Kakuzu. Agora que você a viu hoje, haverá mais chances no futuro. E cada oportunidade só os aproximará. Yashi respirou fundo. Você tem razão. Eu fui muito impulsivo. Hinata havia sido um peão na disputa política entre Konoha e Komogakure. Isso era um fato incontestável. Mas se ele perseverasse, um dia ele seria capaz de se reunir com ela de verdade. A determinação nos olhos de Yashi ficou mais firme. Nesse momento, 2 shinobi se aproximaram deles. Ambos usavam os coletes à prova de balas padrão de Konoha. Um tinha um corte de cabelo estilo tigela e sobrancelhas grossas, enquanto o outro tinha cabelos prateados, uma faixa inclinada na cabeça e uma máscara cobrindo a metade inferior do rosto. Ei, Lorde Kakuzu, quanto tempo? O Hokage nos designou para sermos seus guias. Vou me certificar de mostrar minha energia juvenil para você hoje. Might Guy avançou, fazendo sua pose característica com um sorriso radiante e um polegar para cima. Seu entusiasmo era suficiente para fazer qualquer um dar um passo para trás. Para Guy, Kakuzu era tanto um ancião quanto um benfeitor. Portanto, demonstrar sua paixão ardente diante dele parecia perfeitamente natural. Kakuzu, no entanto, não estava nada entusiasmado. Algumas linhas escuras apareceram em sua testa, enquanto Yashi simplesmente fechava os olhos brancos em leve exasperação. Ai! Como está seu pai? Perguntou Kakuzu, tentando mudar o rumo da conversa. Guy manteve sua postura orgulhosa. Graças a você, senhor Kakuzu, meu pai sobreviveu. Embora esteja paralisado da cintura para baixo, ele ainda me encoraja todos os dias a continuar queimando com as chamas da juventude. É bom ouvir isso. Kakuzu forçou um sorriso, mas interiormente amaldiçoou Ataki Sakumo. O que o Presa Branca estava pensando ao enviar Guy logo ele? Ele poderia ter designado alguém mais adequado, como Kurenai ou Anko. Mas não, ele enviou a pessoa mais hiperativa da vila. Resignado, Kakuzu se virou para os outros shinobi. Senhor Kakuzu, Kakashi cumprimentou, oferecendo um aceno respeitoso. O Hokage me instruiu a servir como seu guia. Percebi que você selecionou pessoalmente esta classe específica para o evento de intercâmbio. Presumo que tenha interesse nelas. Com isso, Kakashi entregou um dossiê.
Kakuzu pegou o livro e folheou as páginas. Afiado, esse. Kakashi já havia deduzido que Kakuzu tinha um interesse especial por esses alunos. Talvez realmente valha a pena assistir a essa nova geração. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.